partir desse momento. Hoje a gente vai fazer uma revisão, né, com base no questionário que eu distribuí para vocês, no ambiente de trabalho, né, que vocês tinham até ontem para responder, e aqueles que eu fizessem terem um bônus de 1 ponto na prova de quinta-feira. Então, a nossa primeira chamada vai ser na quinta e a segunda chamada vai ser na próxima terça-feira. Logo hoje é o nosso último encontro. Vamos passar logo a responder as questões, salvo engano, são 20. E eu vou comentar item a item. E caso tenham dúvida, estou anotando e no final a gente conversa, para não haver interrupção, né? Então, a primeira questão diz o seguinte: de acordo com a Lei de Execução Penal, caso seja verificada a exigência de que o sentenciado cumpra a medida além dos limites fixados na sentença, deverá ser instaurado o incidente A, de conversão da pena que poderá ser provocado pelo Ministério Público, B, administrativo, que poderá ser suscitado por qualquer um dos órgãos que atuam na execução penal, C, de indulto individual, que poderá ser provocado pela autoridade administrativa, D, de excesso de exação ou desvio, que poderá ser suscitado pelo sentenciado, e de chamamento da execução à ordem, que poderá ser provocado pelo Ministério Público. O fundamento dessa questão está nos artigos 185 e 186. O 185 fala do excesso ou desvio da execução, e o 186 vai falar quem tem legitimidade para propor. Logo, a letra que está correta é a letra D de dado. Fundamento, repetindo, 185, 186 da ALEP, né? 2. Luz do entendimento do STJ, assinale a opção correta a respeito de faltas disciplinares cometidas no curso da execução penal. A prescrição de faltas disciplinares de natureza grave regula-se pelo menor dos prazos prescricionais previstos no Código Penal, que é de 3 anos. B, a prática de falta grave interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional e para a progressão de regime de cumprimento da pena. C, a prática de falta grave interrompe automaticamente os prazos para concessão de indulto e de comutação de pena. D, o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de um fato definido como crime doloso no curso da execução penal é condicionado ao trânsito em julgado da sentença condenatória. E letra E, o cometimento de falta grave implica a perda de até a totalidade dos dias remidos por trabalho ou por estudo. Aqui pede um entendimento jurisprudencial, né, pessoal? Então, à luz da jurisprudência, a resposta correta aqui é a letra A. Então, a jurisprudência do STJ, né, não é simulado isso, certo? Mas é entendimento da Corte que a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se por analogia pelo menor dos prazos previstos no artigo 109 do Código Penal, ou seja, 3 anos. Então, esse é o entendimento da jurisprudência do STJ. Não tem questão 3, não? Pulou para 4, foi? Não sei o que foi que houve com a questão 3, que sumiu aqui, mas vamos lá. Foi oferecido denúncia em face de Roberto, imputando-lhe o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável, né? Em razão da suposta prática de estupro de vulnerável contra a vítima Maria, de 13 anos, por fato ocorrido em 12 de junho de 2016. Quando foi preso em flagrante delito, após o devido trâmite processual, Roberto veio a ser condenado nos termos da denúncia. Sua pena base foi fixada em 8 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante de reincidência, já que o réu possuía condenação definitiva por crime
anterior também de estupro de vulnerável, sendo elevada a pena para 9 anos, a qual restou definitiva ante a ausência de outras circunstâncias incidentes sobre a pena intermediária. O regime inicial fixado foi inicialmente fechado e foi negado ao Roberto o direito de recorrer em liberdade, tendo permanecido preso preventivamente ao longo de todo o processo. Considerando a situação narrada quanto à execução da pena de Roberto, é correto afirmar que essa questão, né, do jeito que ela está aqui, ela resta prejudicada, né, pessoal? Porque vocês têm que lembrar que houve uma alteração no artigo 112 da LEP, né, da Lei 7.210, em relação a percentuais para a progressão de regime. Mas, mesmo assim, vamos lá. Deverá Roberto, de acordo com a jurisprudência dos tribunais, aguardar o trânsito em julgado para acusação para requerer os benefícios previstos na Lei de Execução Penal. Isso não é verdade. Os benefícios da Lei de Execução Penal são concedidos também aos presos que são provisórios, certo? Poderá, diante da ausência de vedação legal, ser concedido indulto da pena para Roberto após o implemento dos requisitos previstos em decreto presidencial de indulto. Isso é errado, né, pessoal? Porque estupro de vulnerável é crime hediondo, né? C. Será indispensável a realização de exame criminológico de cessação de periculosidade diante da previsão legal do referido exame como requisito subjetivo obrigatório. Exame criminológico de cessação de periculosidade é para quem cumpre medida de segurança. O gabarito da questão do concurso aí em si era a letra D. Era necessário o cumprimento de 3/5 da pena imposta para que o Roberto tenha direito à progressão ao regime semiaberto. Mas isso, à época, à luz da regra vigente hoje, não é mais assim, né? A gente tem que ir até o artigo 112 para verificar os novos requisitos objetivos. Questão 5. Sobre o livramento condicional, é correto afirmar que sua concessão depende da avaliação positiva das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Errado. As circunstâncias judiciais do 59 faz parte da dosimetria da pena, né? Os requisitos do livramento condicional estão no artigo 59. Aliás, desculpa, 59 são as circunstâncias judiciais. Estão no artigo 83 do Código Penal, certo? B. É vedado sua concessão para o condenado reincidente específico no tráfico privilegiado. Isso tem um entendimento doutrinário, pessoal, do STJ, certo? Certo? E aí a vedação, né, da liberdade, da concessão de liberdade condicional é apenas para reincidente específico em crime hediondo, que não é o caso. C. O sentenciado precisa estar no regime semiaberto, pois a sua concessão diretamente do regime fechado configura a progressão por salto. Não. Livramento condicional faz parte do sistema progressivo, mas não é regime de pena, certo? Então, a C está errado. D. O liberado poderá cumprir o período de prova em comarca diversa do juiz que concedeu o livramento, se nela tiver vínculos familiares e social. Está correta essa afirmativa, a gente pode constatar pelo artigo 133 da LEP. E é aplicável aos casos de medida de segurança na modalidade de internação por analogia em benefício do condenado. Livramento condicional, não, né? Então, aquele que é internado, que cumpre medida de segurança, não tem esse direito.
o que acontece com o internado é a desinternação, né? Então, seria a previsão do artigo 178 da LEP. 6. Quanto à lei de execução penal, assinale a alternativa correta. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena, apenas para induto. Pessoal, isso é simulado, é a súmula 535 do STJ, que diz o seguinte: a prática de falta grave não interrompe o prazo para fins de comutação de pena ou induto. Então, está errado a letra A. Súmula 535. B. Para a obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, não se considera o tempo de cumprimento da pena no regime fechado, somente no semiaberto. Súmula 40 do STJ. A súmula 40 do STJ diz o seguinte: para a obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. Letra C. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado ou defensor público. Certo, também tem súmula sobre isso, é a súmula 533 do STJ. Então, a letra C está correta. Letra D. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena não prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Súmula 526 do STJ, que diz o seguinte: o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde de trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. 7. Com relação à utilização da monitoração eletrônica na execução penal, é correto afirmar que poderá ser revogada se for constatada que o condenado ainda não cumpriu pelo menos 2/3 da pena. O dispositivo que regula a utilização da monitoração eletrônica é o artigo 146C da LEP, né? Isso aqui está errado. É dever do condenado receber visita do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. Também está lá nesse mesmo artigo 146, certo? É um direito, isso aqui é verdadeiro, a letra B é que é a correta. É um direito do preso que foi condenado ao regime aberto de cumprimento de pena. Não existe esse direito. Está no regime aberto, ele pode, inclusive, ficar em prisão domiciliar sem a utilização de tornozeleira eletrônica. Trata-se de dever do magistrado e direito subjetivo do condenado à sua utilização. Mesma coisa da letra C. Não há direito, muito menos direito subjetivo, ou seja, que ele pode se insurgir contra isso, né? O juiz poderá definir fiscalização por meio de monitoração eletrônica nos casos de cumprimento de pena restritiva de direito. Não cabe, certo, a penas restritivas de direitos, né? Só em algumas situações que são previstas lá no artigo 146. E da 7 pulou para 9, sumiu mais uma questão, né? Não sei o que foi que houve, não. A LEP prevê vários institutos como autorização de saída temporária, remissão de pena, progressão de regime e livramento condicional, comutação e induto. Sobre essas matérias, assinale a alternativa
correta. Então, vamos lá. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena, e a contagem do tempo será feita à razão de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas, no mínimo, em 3 dias. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. É exatamente isso, né? É exatamente dessa forma que é computada a remissão. Então, de cara, a letra A já está correta, né? Letra B. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/5 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Errado. Vocês verificam isso no artigo 127 da LEP, que diz que em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Letra C. A autoridade administrativa encaminhará anualmente ao juiz da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho, das horas de frequência escolar ou de atividade de ensino de cada um deles. Artigo 129, pessoal, diz o seguinte: a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juiz da execução cópia do registro. Então, não é anualmente. D. Não será permitido ao liberado em livramento condicional residir fora da comarca da execução da pena. Também está errado, né? Artigo 133 diz o seguinte: se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juiz da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao juiz do lugar para onde ele houver transferido e a autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Então, letra D também está errada. Letra E. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará sobrestada a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. Artigo 192. Concedido o indulto e anexado aos autos cópias do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará execução nos termos do decreto, no caso de comutação. No caso de comutação, é aquele indulto parcial que não é causa de extinção de punibilidade, né? Pode ou reduzir a pena ou até converter pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Questão 10. Nos termos da Lei 7.210 de 84, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer, entre outros, o seguinte fato: frequência, curso supletivo, profissionalizante, bem como instrução do 2º grau ou superior da comarca ao juiz de execução. Errado, né, pessoal? Aqui é no caso da saída temporária, né? B. Falecimento ou doença grave de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Seria esse item que está correto. O fundamento é o artigo 120 da LEP. Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, necessidade de visitar integrantes da família, frequência, curso de ensino médio, está mais ligado à saída temporária do que à autorização de saída, né? E
observação aí do CAPT, né? Fala em mediante escolta. A saída temporária é mediante escolta. Aliás, a autorização de saída é mediante escolta, a saída temporária não. 11. Assinale a alternativa correta sobre assistência ao condenado, remissão de pena, progressão de regime e saída temporária. Assistência material e à saúde ao preso e ao internado consiste no fortalecimento de alimentação e atendimento médico, não abrangendo vestuário, medicamento e atendimento odontológico. Errado. Né? Se vocês forem lá nos dispositivos que tratam da assistência material, né, ou da assistência ao preso, o título inteiro, vocês vão verificar que alcança também esses outros itens. O condenado que cumpre a pena em regime fechado, semiaberto ou aberto, poderá remir apenas por trabalho parte do tempo da execução penal. Existem muitos erros aqui, né? Primeiro que a remissão pelo trabalho não se aplica ao regime aberto. Segundo, é o apenas, né? Não. É regime aberto, semiaberto e fechado, poderá remir pelo estudo, pelo trabalho no fechado e no semiaberto. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com transferência para regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos metade da pena no regime anterior. Esse item está totalmente prejudicado, né, pessoal? Nós temos hoje no artigo 112 previsão de metade de pena, né, mas lá com aquela alteração do pacote anticrime, nós vamos ter de 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70%, e aí a depender do caso, certo? Então, esse item C está prejudicado. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento. Saída temporária apenas no regime semiaberto, né, pessoal? A autorização de saída temporária será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Pessoal, isso aí é a letra da lei do artigo 124 da LEP. Então, lá tem exatamente isso. Então, a letra E que está correta. A lei número 7.210 trata da matéria de execução penal, afastando-se assim a maioria das previsões sobre o tema trazidas pelo Código de Processo Penal. Sobre as previsões da Lei de Execução Penal e a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, sobre o tema, é correto afirmar que a execução penal é procedimento administrativo, de modo que não está sujeita ao princípio da legalidade. Está muito errado isso aí, né? Então, é essencialmente judicial, então, nos termos aí do artigo 1º e 2º da Lei de Execução Penal, essa letra A está errada. B. A prática de falta grave permite ao magistrado a revogação de todos os dias da pena remido. Não. De acordo com o artigo 127, é no máximo 1/3. O recurso de agravo é cabível contra decisões da execução, admitindo ao juízo o exercício do juízo de retratação. É correto, né, pessoal, isso aqui? Então, o artigo 197 traz esse agravo em execução, e ainda temos a súmula 700 do STF. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. E a súmula diz respeito ao prazo. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo com a decisão do juiz. E a questão do juízo de retratação, lembrem-se, o rito que segue o agravo em execução é o rito do recurso em sentido estrito. Daí, haver o juízo de retratação na petição de interposição. Então, o C está correto.
D, a regressão de regime cautelar diante da prática de novo crime doloso nunca será admitida. Tá errado, pessoal, isso aí, o fundamento é o artigo 118, certo? E a letra E, a prática de falta grave interrompe o prazo de contagem do livramento condicional. Não. Não tem previsão legal para isso, só interrompe o prazo para a progressão de regime, e existe uma súmula do STJ 441, que diz o seguinte: a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Então, letra correta da 12 é a letra C. 13. Não cumprir a pena no regime semiaberto quando foi flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone celular em sua cela. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da jurisprudência dos tribunais superiores. Letra A. O juízo da execução penal poderá decretar de plano a perda da integridade dos dias remidos por trabalho realizado por João durante o cumprimento de pena. Pessoal, olha, a utilização de aparelho telefônico é falta grave prevista no artigo 50 da LEP. Então, para que haja a cassação de dias remidos, é obedecido aquele artigo 133, que fala que até um terço, né? Então, e mesmo assim, a falta grave, ela tem que ser apurada com contraditória e ampla defesa. Então, tá tudo errado aí. Embora a conduta de João seja tipificado como falta grave na legislação de execução penal, é dispensável a instauração de procedimento administrativo para apurar o fato. Acabei de falar, quando há apuração de falta grave, deve haver procedimento respeitando ampla defesa e contraditórios. C. O prazo para a comutação de pena de João e indulto não será interrompido em razão da falta cometida. Correto, pessoal. Tem uma súmula do STJ sobre isso também. É a súmula 533, certo? Que diz o seguinte: para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurar direito à defesa a ser realizado pelo advogado constituído ou defensor público e nomeado. Súmula 535. Isso vai justificar todas as questões, né? A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Súmula 526, também do STJ. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso do cumprimento de pena prescinde de trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Súmula 441, também do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Súmula 534, também do STJ. A prática de falta grave interrompe a contagem de prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Então, nós vamos ter essas 5 súmulas que respondem a essa questão 13. Gabarito da questão, letra C. Questão 14. Só diminuir aqui um pouquinho. Em relação a alguns dos benefícios previstos na lei de execução penal, assinale a alternativa correta. A. Os condenados que cumprem pena em regime fechado poderão obter permissão para saída temporária. Não. Somente no regime semiaberto. B. O condenado que cumpre a pena em regime semiaberto poderá remir por estudo parte do tempo da execução da pena. Poderá, sim, só que não pode remir. Aliás, por estudo, em todos os regimes, só não há remissão de pena por trabalho e no regime aberto. Artigo 126, né, que vai tratar da remissão. Se o preso impossibilitado de prosseguir no trabalho por acidente não poderá continuar a beneficiar-se da remissão. Ele vai continuar a se beneficiar da remissão, pessoal. Ele vai ser punido por falta grave se ele ocasionar o acidente. Mas se ele sofre o acidente,
O tempo que ele passa afastado, ele é computado como se ele estivesse trabalhando. O tempo remido não poderá ser computado para concessão de livramento condicional e induto. O tempo remido é computado para tudo. Tempo remido é antecipação da pena, certo? Então, é considerado para tudo. A autorização para a saída temporária será concedida por ato motivado do juiz da execução e dependerá, dentre outros requisitos, do cumprimento mínimo de 1/3 da pena se o condenado for primário e de metade se reincidente. Errado também. O gabarito da questão 14 é a letra B de bola. 15. Qual dos enunciados a seguir reflete o entendimento já formulado pelo STJ? Eu já falei essas súmulas aqui várias vezes hoje, então eu não vou repetir mais não, porque fica enfadonho, e o item que contém, certo, o que é formulado pelo STJ é o item D, e a súmula é a súmula 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde de trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato. Já tinha lido agora há pouco essa súmula. Então, 15, letra D de dado. 16. Constatada a inexistência de condições adequadas ao cumprimento de pena por precariedade, superlotação e falta de estabelecimento prisional compatível, por exemplo, admite-se deferimento ao sentenciado de remissão penal como indenização decorrente das condições precárias ou degradantes a que tivesse submetida. Errado, pessoal. Existe não sei se vocês lembram, eu falei quando comentei na nossa aula sobre remissão, sobre tese de remissão ficta, que é defendida por parte da Defensoria Pública, mas nem a isso se aplicava, né? Era quando o estabelecimento não fornecia vaga de trabalho ou estudo. Então, a letra A está errada. Não tem essa compensação, não. Progressão de regime prisional por salto, passando-se para um regime mais brando, caso falte vagas no regime intermediário. Não há essa possibilidade, é vedada a progressão por salto. C, prisão domiciliar para qualquer dos regimes prisionais mediante monitoração eletrônica. Não, aqui somente vai caber isso para o regime aberto, né, pessoal? Inserção no sistema penitenciário federal, se este oferecer condições dignas de cumprimento da reprimenda. Não, também não está correto isso. E aí, o que a letra certa seria saída antecipada no regime com falta de vagas, além do cumprimento de penas restritivas de direito. Então, isso é algumas teses que são defendidas pelo STF. Vamos lá. Primeiro, a falta de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. São teses em julgados do STF, certo? 2. O juiz da execução penal poderá avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto para a qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualificam como colônia agrícola, industrial, no caso do regime semiaberto, ou casa de albergado, ou estabelecimento adequado no caso do regime aberto. 3, terceira tese, né? Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se, primeiro, a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas. 2, a liberdade eletronicamente monitorada aos sentenciados que saem antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.
3, cumprimento de pena restritiva de direito ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. E ainda, até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. Então, isso é um julgado, né, do ministro Gilmar Mendes contém essas teses. Questão 17. Considerando as teses formuladas pelo STF atinentes às regras de fixação e progressão de regimes de execução de pena, assinale a alternativa correta. Não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada e julgada o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Súmula 717 do STF, pessoal. A letra A está certa. Letra B. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento é considerada para a concessão de regime mais favorável de execução penal. Lembrando, né, pessoal, que o artigo 75 do Código Penal foi alterado, não há mais 30 anos. E, quanto a isso, temos a súmula 715 do STF. Esse item está errado. C. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Errado. Súmula 718 do STF diz o seguinte: a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. D. A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite que a pena aplicada permite não exigir. Tem alguma coisa na redação disso aqui errado. Permite não exigir. Tem alguma coisa errada aqui. Mas existe a súmula 719 que traz o seguinte: a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea, certo? Então, o item deve ser assim: a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada não exige motivação idônea por parte do magistrado. Então, permitir aí a mais aí. E é errado a súmula 719. E letra E, não se admite a progressão de regime de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Também nós já passamos por essa súmula hoje, a súmula 716 do STF, letra E também errada. 18. Estabelece a lei de execução penal que, durante a execução da pena, sobrevindo doença mental ao condenado. Pessoal, a resposta dessa questão, né, é a letra C. Será internado no hospital de custódia e tratamento. Isso, o fundamento é o artigo 108 da LEP. Essa letra A, ela é tão absurda que nem errada tá, né? Nem consegue ser errada. Nem tem previsão legal para isso.
A letra B. Observar que a questão de superveniência de doença mental, que determina a internação em hospital de tratamento psiquiátrico, é somente após um laudo psiquiátrico que constate que aquela doença mental ela é duradoura. Em caso, né, de uma doença mental que possa ser feito um tratamento que não seja duradoura, não há a conversão em medida de segurança. A D está errada, terá o resto da pena remida. Não, também não tem nada a ver. E a E deverá ser submetida à perícia médica legal para apurar sua periculosidade. Aqui a questão não é apurar a periculosidade, né? A questão é verificar se a doença mental ela é duradoura ou não. 19. Estou cansado já. Não sofre influência da reincidência e da hediondez do crime da execução penal os seguintes direitos: remissão e permissão de saída. Que é a letra E. Por fim, né? A questão 20. Não pode suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução. Sentenciado, escrivão do juízo, Ministério Público, essa aqui também, né, meu povo, pelo amor de Deus, né? E Conselho Penitenciário, artigo 186, vai trazer quem é que é legitimado, e esse escrivão do juiz aí está tão absurdo que nem errado consegue estar. Com isso, pessoal, a gente encerra, né, nossas atividades do semestre. Infelizmente, não da maneira que a gente esperava, né? Mas, Pedro, eu vi agora que tua mensagem que a Pedra só que a tela estava mostrando metade da questão. Era de todas ou foi só de algumas? Ah, sim. É por isso que eu diminuí. Teve uma hora que eu diminuí a letra porque eu estava achando que estava muito grande. Mas vocês têm esse material aí, né? Pois é, como eu estava dizendo, pessoal, a gente encerra. Quinta-feira é o nosso conteúdo. É a nossa AV3, né? A gente encerra o conteúdo hoje.